Fala galera, bom, voltando de aula hoje, segunda-feira, depois das férias aí de uma semaninha e meia, né? Quem falar que voltar é fácil, eu acho que tá mentindo para qualquer trabalho, né? Para nós professores é sempre aqueles pensamentos nos alunos com maior dificuldade, uns que vão dar trabalho, sendo que a gente tem às vezes 5, 10% desses alunos e a gente não pensa nos outros 90%. Então foi assim meu domingo, mas, enfim, eu tive a impressão aqui hoje de que não foi tão difícil para os alunos. A impressão que eu tinha é de que a gente não teve essas 2 semanas de férias, uma semana e meia, né, com os treinamentos, mas que dava, né, tudo normal. Entrei em sala, dando aula, passando matéria. Hoje tive aula de matemática, uma de física e 2 de matemática de novo para finalizar. E aí hoje eu ajudei muito na organização de uma das salas aqui, foi pedido, né, na secretaria, eu me prontifiquei a ajudar de novo para tentar fazer um ambiente melhor para todo mundo, né? E hoje eu tive a oportunidade em uma das salas, né? Na segunda-feira eu sempre tenho aquelas 2 aulas livres, teoricamente, onde a gente pode fazer alguma coisa que nós professores decidimos fazer com os alunos e juntamente com outra professora, a gente resolveu falar um pouquinho de finanças para eles, né? E eu tive essa ideia porque eu mexo muito com a parte de investimento, né? É uma área que eu gosto bastante, fiz bastante curso sobre isso também, investi tempo e dinheiro nisso tudo, então hoje tenho alguns investimentos onde eu cuido de ações ou ETFs, fundos imobiliários, bastante renda fixa, renda variável, e eu acho que, né, essa base, ou esse aprendizado me deu base para poder passar um pouquinho isso para os alunos, com livros que eu li e tudo mais, e hoje foi mais ou menos isso que eu resolvi fazer então para minha turma, né, trazer um pouquinho para eles sobre investimento, e foi muito legal como essa aula se desenvolveu. É sobre isso que eu queria conversar um pouquinho hoje aqui nesse vídeo, né, e poder levantar algumas questões e poder também, né, falar um pouquinho como foi que eu fiz essa aula. Primeiro, é muito falado na mídia, na internet, entre amigos, entre todos, que a escola, né, tem muito pouco aulas financeiras ou o que realmente importa para a vida e muita coisa que às vezes desnecessárias. Sim e não. Né? A gente fala que depende muito, né, de qual é o foco, depende muito de qual é a visão que a gente tem, depende muito, eu acho, de qual área nós estamos falando. Se eu virar, vamos pegar um ponto específico aqui, né, para um físico que estuda ótica, para ele poder chegar onde ele chegou, ele foi ver ótica lá atrás, no ensino fundamental, depois no ensino médio, e assim foi, aprendendo, fez faculdade, até que ele chegou, então, no ensino de ótica. De novo, se ele não tivesse visto lá atrás, talvez isso não tivesse despertado um interesse. Então é muito importante que na escola se tenha um pouco de tudo para que eles, né, ou para que pessoas se desenvolvam e vão aí para vários caminhos depois de uma faculdade, ou vão aprender algo que interessa, se especificar para poder virar aí um físico, né, que estuda ótica ou que tem uma empresa, enfim, tudo mais. Eu acho sim que a escola é um lugar de aprendizado amplo, múltiplo, onde eles têm que aprender de tudo um pouco e, claro, coisas necessárias para a vida. Hoje em dia está muito essa discussão e uma dessas coisas é, né, finanças, ou se os alunos deveriam aprender mesmo como investir, como economizar e tudo mais, e tudo mais. E aí tem vários livros que falam, né, que as escolas hoje não ensinam isso, os pais não ensinam isso, que a gente vive numa máquina ou numa fábrica de produzir pessoas para trabalhar em fábricas, e sempre na ponta dessa pirâmide estão os grandes manipuladores ou chefes, enfim, e tudo mais. É claro que, né, não vou entrar nesse âmbito da discussão, e aqui eu acho que vale então pegar um pouquinho dessa ideia. O que eu fiz ontem foi escrever na lousa quem quer ser um milionário, já que a gente tem, né, um jogo ou um programa de TV que trouxe isso, e aí eu tava pensando depois, claro que logo depois de alguns minutos, né, a atenção de alguns já estava bem distraída, porque
primeiramente, né, são crianças de 13, 14 anos que não tem realmente que pensar muito nisso, mas foi muito legal ver como alguns deles já estavam muito bem encaminhados numa questão de, tipo, tentar fazer coisas para investir ou conseguir, né, economizar, gastar menos, não comprar tantas coisas necessárias. Foi mais nesse intuito que eu fiz a discussão ontem, né? E tentei trazer eles um pouco mais para a realidade do que é necessário ou do que não é necessário a gente comprar. E eu sigo muito um triângulo, né, de 3 pontas aí, que é ganhar mais, gastar menos e investir. Então eu falei um pouquinho mais do que a gente pode fazer para gastar menos, né? E aí as ideias que eu trouxe para eles foi por que às vezes a gente compra um tênis que custa 200, 250 euros, né, aqui na Alemanha, se a gente pode comprar um de 40, 50 euros que faz o mesmo serviço. É claro que eu não entrei nos detalhes, falei também da qualidade, às vezes dependendo do produto que a gente compra, a qualidade é muito importante, porque a qualidade vai fazer com que nós não, né, precisamos comprar 2 vezes a mesma coisa, e no final a gente chegou a essa conclusão. Ou mesmo, por exemplo, eu dei um exemplo muito claro aqui, por eu estar, né, trabalhando também nessa área, fitness studio ou academias de ginástica. Tem muitas academias que oferecem o mesmo que outras academias por um preço 3, 4, às vezes 5 vezes maior do que as outras, né? E é tudo muito por um status, então a gente tem que pensar muito. Hoje eu falei para eles, né? Pensem bem qual é o intuito de vocês. Se o intuito for mostrar status, claro, né? Tipo, às vezes por um colega, claro que tudo é permitido, né? Não tem uma questão de não pode, é proibido, não. A questão é qual é o seu objetivo, aonde você quer chegar e o que você quer fazer com, né, aonde você coloca o dinheiro que você ganha. Então foi essa discussão e foi muito legal, né, que muitos deles trouxeram, porque minha mãe, porque meu pai, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, eu ganhei isso e eu invisto e eu faço assim e eu tento guardar. É claro que na semana que vem eu vou tentar trazer um pouco mais a discussão aí, né, de como fazer para ganhar mais. Vou trabalhar essas 3 pontas da pirâmide e por último investimento, mas investimento a gente não consegue trabalhar tão fácil isso dependendo da turma, porque eles precisam aprender primeiro juros compostos, porcentagem, então exige uma matemática aí um pouquinho mais avançada para eles entenderem. É claro que hoje em dia a gente tem vários sites na internet que calculam isso automático para a gente, ou se a gente for conversar no banco, né, o banco também tem uma discussão, não é a melhor forma de investir, né, mas eu acho que para pessoas leigas, vamos dizer assim, quem nunca investiu, é sem dúvida nenhuma talvez uma instituição confiável. Claro que tem sempre, né, bancos e bancos, mas é uma instituição confiável, tem muita gente que sabe muito. Eu já vi várias pessoas na internet dizendo que, tipo, no banco eles mal sabem, mas a gente não pode também pegar vídeos e exceções, né? Tenho certeza que tem profissionais excelentes que trabalham e vão oferecer, claro, produtos muito bem rentáveis para os seus clientes. Mas enfim, a ideia na escola é só trazer um pouquinho, né, disso tudo, de como isso funciona, para tentar deixá-los cientes. Uma coisa legal ontem que eu tive, a pergunta de um aluno foi: a gente aqui na Alemanha tem muito bruto e neto, né, do salário que a gente recebe, aqui já é descontado, a gente recebe, já descontaram muito imposto e descontado plano de saúde e tudo mais. Também aposentadoria, então é muito comum, né, essa discussão na sociedade aqui, neto e bruto, quanto você recebe neto e bruto mensal, anual. E um aluno perguntou: qual que é a diferença de neto e bruto? Não sei o que é isso. E aí foi muito legal que de uma pergunta simples eu falei para eles, olha só que legal, vocês têm a oportunidade de aprender, por exemplo, hoje o que é neto e bruto, porque é importante para vocês calcularem isso. Então eu fiquei muito feliz, né, de poder trazer um pouquinho disso para eles. E esse foi o meu primeiro dia já voltando. Bom, amanhã tem mais, terça-feira, volta às aulas aí de matemática, física, e eu volto então para contar para vocês como é que foi o meu dia. Até mais!